aqui é o Mr. Red, como nossa pesquisa na comunidade deu de resultado. O assunto do próximo vídeo ia ser a montagem de um plot usando o ChatGPT para o sistema Alien RPG. Então é por isso que a gente está montando isso daqui. A ideia é, vamos montar um plot de história improvisado, sem planejamento, para o sistema Alien RPG, no mundo de Alien, naquele cenário de Alien, e fazendo com que o chat nos ajude. Lembrando que, eu gosto de usar chat GPT, vai me ajudar no trabalho. O chat GPT vai roubar meu emprego. Cara, primeiro que se a inteligência artificial for inteligente mesmo, ela não vai sujeitar as vergonhas que você passa no seu emprego, tá? Caraca. Segundo, o chat GPT sozinho, cara, não faz nada. Eu vi um vídeo do PH Santos fazendo crítica de cinema usando o chat GPT. E, cara, foi uma aula de como usar o chat GPT e uma aula de como o chat GPT pode ser drasticamente inútil se a pessoa não souber o que tá fazendo. Vamos fazer um plot no cenário de Alien com o sistema Alien RPG e a gente precisa começar a estabelecer diretrizes para organizar essa paradinha, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma premissa. Vamos imaginar um ambiente, vamos criar um plot, vamos misturar tudo para criar o enredo da história. Eu não conheço muito bem o ChatGPT, eu não conheço muito bem o cenário, eu não conheço muito bem o sistema, eu quero ver mais ou menos como é que eu posso começar. Então, primeiro, você testa o ChatGPT, pega aí qualquer assunto e tenta conversar com ele para você ter esse primeiro contato. Segundo, você precisa do sistema Alien RPG, pelo menos uma ideia do que ele faz, e para isso aí eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre o sistema. Vai estar aqui, ó, você pode olhar. Então, vamos já perguntar para ele. E aí a gente vai ver o que ele tem para falar para nós. Então vamos lá. Quais são as principais características, de acordo com o ChatGPT, sobre o cenário de Alien? Claro, vamos destacar 10 características principais. 1. Ambiente claustrofóbico e desolado. Tensão e terror. Xenomorphos 3. Xenomorphos são a principal ameaça do universo Alien, seres altamente agressivos e adaptados, com uma biomecânica única, conhecido por sua ferocidade e instinto predatório. Corporações interplanetárias. As corporações interplanetárias dominam a economia e a política no universo de Alien, muitas vezes colocando o lucro acima da segurança e do bem-estar dos colonos e tripulações. Inteligência artificial. A IA é uma parte importante do universo Alien, com sistemas de computador que muitas vezes desenvolvem agendas próprias, como no caso da Mother, né, que é a mãe do sistema de bordo da nave Nostromo, não só da Nostromo, de outras naves. As naves militares usam o pai. E o sistema de RPG Alien fala que a mãe é o narrador é a mãe, ela é o computador da nave. Desconfianças e conflitos interpessoais. Isolamento e solidão. Sensação de isolamento e solidão é constante no universo de Alien, com personagens frequentemente enfrentando situações onde são sozinhos ou apenas com um pequeno grupo diante de uma ameaça mortal. Tecnologia avançada e decadência. Perfeita descrição até agora. Exploração espacial e colonização. E segredos e mistérios. Está repleto de segredos e mistérios, da origem dos xenomorphos aos experimentos clandestinos das corporações interplanetárias, criando um ambiente propício para descobertas perturbadoras e reviravoltas inesperadas. Na minha história, gabaritou esses 10 itens aqui, ó. A partir deles a gente vai fazer a nossa história. Então este aqui é o cenário. Vamos ver as principais características. Agora vamos ver quais são as principais ameaças. Olha lá. 1. Xenomorphos. Lógico, né? É uma ameaça óbvia e mortal. São criaturas agressivas, letais, capazes de se esconder nas sombras. Facehuggers. São aqueles que põem os ovinhos. Androides maliciosos. Em muitas histórias do universo de Alien, androides com agendas próprias representam uma ameaça adicional, já que podem agir de forma traiçoeira em nome de suas próprias motivações ou das corporações que as criam. Infestação de xenomorfos, máquinas e armadilhas mortais. Ambientes abandonados em decadência, as máquinas e armadilhas defeituosas representam perigos adicionais. Traição e conspiração. Ambiente hostil, loucura e estresse, tensão constante a horrores podem levar à loucura e ao estresse, afetando o julgamento e capacidade de sobrevivência. Experimentos genéticos e biológicos. Corrupção e ganância corporativa. Corporações interplanetárias estão dispostas a sacrificar vidas humanas em nome de lucro, o que pode levar a situações em que os personagens se encontram lutando não apenas contra xenomorfos, mas também contra agendas das empresas. Então vamos ver agora quais são os principais ambientes que a gente pode usar para criar uma história do Alien.
Uma nave espacial antiga e abandonada, cheia de mistérios e perigos. Inclui corredores estreitos, salas escuras, áreas destruídas pela passagem do tempo. Uma estação espacial isolada, foi a que eu peguei. Uma estação isolada em um planeta desolado, cercada por paisagens áridas e hostis, personagens que devem lutar contra a solidão e elementos da ameaça iminente. Só que lá não tem sinal de xenomorfos, eles não estão no planeta, eles estão na órbita. Colônia espacial inexplorada. Tá aqui. 4. Complexo de pesquisa subterrâneo. Nave espacial em missão de resgate. Uma nave espacial em uma missão de resgate para salvar uma tripulação perdida em um planeta desconhecido. 6. Estação de mineração em um asteroide. 7. Nave espacial em quarentena. Uma nave espacial colocada em quarentena devido a uma infestação de xenomorfos. O personagem deve lutar pela sobrevivência enquanto tenta encontrar uma maneira de escapar. Instalação de reciclagem de lixo espacial. Essa pra mim é nova. Estação de monitoramento em órbita. E 10, nave espacial de alta tecnologia. Uma nave espacial de alta tecnologia equipada com laboratório de pesquisa avançada e sistema de segurança. Os personagens devem enfrentar não apenas xenomorfos, mas também os desafios apresentados na própria nave. Agora, acredito eu que seja a parte de escolher um desses ambientes, né? Eu escolheria aqui, pelo que eu tava falando com Skyrim, porque eu gosto da 7. Nave espacial em quarentena. E o Songs of Skyrim gosta da 5. Missão de resgate? E se fosse uma nave espacial em missão de resgate em quarentena? Vamos ver o que ele vai criar. Por quê? Porque senão ele já coloca o xenomorfo de cara. E a ideia é a gente ter algo que leve ao aparecimento do xenomorfo. Porque senão, se ele aparecer de cara, você não tem suspense, você não tem esse tipo de coisa. Então vamos lá. Que está a combinação 5 e 7 juntamente com as motivações para quarentena e resgate. Vamos lá. Ambientação, nave espacial em quarentena e uma missão de resgate. Tá aí, né? Lógico. Motivação para a quarentena. Quarentena devido ao surto de doença desconhecida. Isso é legal. Um surto de doença desconhecida poderia ser provocado pelo quê? Vamos ver o que ele escreveu. A nave foi colocada em quarentena devido a um surto de doença desconhecida entre a tripulação, que causou graves sintomas e levou à morte de vários membros da equipe. A missão de resgate é enviada para investigar a situação, encontrar a cura e evacuar sobreviventes. Ok. Acidente de sistema de propulsão. Um acidente grave danificou o sistema de propulsão da nave, deixando-a à deriva em uma rota de colisão com um campo de asteroides. Caraca. A missão de resgate é enviada para consertar os danos e evitar o desastre. Ok. Então nós temos duas opções aqui. Problemas na viagem de ida e no resgate. 1. Falha do sistema de suporte de vida. Durante a viagem de ida, ocorre uma falha no sistema de suporte de vida, resultando em uma queda dramática nos níveis de oxigênio, aumento de risco de asfixia. 2. Sabotagem por traidor. Enquanto a equipe de resgate está a bordo, descobre-se que um dos membros da equipe foi secretamente sabotando os esforços de resgate com motivações desconhecidas. Agora eles devem lidar com a traição enquanto enfrenta os desafios da missão. Tenta colocar pro chat incluir radiação. Causa de vazamento radioativo. Acidente durante experimentos clandestinos. Não gostei. Descobre-se que a corporação responsável pela nave estava conduzindo experimentos clandestinos com materiais radioativos a bordo. 2. Sabotagem por motivações políticas. Isso já me interessa. Um membro dissidente da tripulação, motivado por agendas políticas ou ideológicas, sabotou deliberadamente o sistema de suporte de vida da nave, causando vazamento radioativo como uma forma de protesto contra as atividades clandestinas da corporação. O vazamento foi projetado para expor as atividades ilegais da corporação e chamar a atenção para a injustiça. Os jogadores fazem os personagens numa missão de resgate para salvar a galera de uma nave que está perdida num campo de asteroides. Chegando lá, eles entram nessa nave e começam a ver que a maior parte da tripulação já morreu. E parece que foi uma doença misteriosa. A galera que está viva tá bem capenga, tá bem malzinha. Alguns ainda estão lúcidos, ainda conseguem se recuperar. Mas o restante não. Então, põe a galera na nave, traz algumas coisas de lá, porque é necessário, sempre assim. E, na volta, a galera da nave começa a estudar os sobreviventes. E começa a ver que essa doença, na verdade, é uma intoxicação por radiação. Então houve algum tipo de radiação ali, que está provocando esse efeito na galera, e que levou a maioria delas à morte. Só que aí o pessoal começa a ser medicado, tomar remédio e tudo mais, começa a melhorar. E durante a viagem de volta, acontece um vazamento radioativo na nave. E a galera daqui também começa a adoecer. Só sabe-se, inclusive, do vazamento porque a galera dessa nave de resgate está começando a passar pelos mesmos tipos de sintomas que a outra galera lá estava passando. E aí descobre-se, logicamente, que alguém sabotou uma parte do motor, porque os motores das naves do cenário de Alien são nucleares, tá? Então alguém aí sabotou e fez com que o suporte de vida da nave
fosse afetado por essa radiação. Então o ar é radioativo. A galera toda tá sendo influenciada por isso e algum deles ali é o traidor. Então vamos tentar ver, pelo menos assim, a minha ideia é tentar ver se o ChatGPT auxilia a colocar nesse ambiente o xenomorfo, arrumar uma desculpa para ter um xenomorfo nesse local. Vamos ver se ele vai conseguir? Vamos lá. Contaminação por ovos escondidos na nave de resgate. Durante a investigação de sabotagem na nave de resgate, os personagens descobrem que o sabotador trouxe consigo ovos de xenomorfo, escondidos em sua bagagem. Já ficou estranho. Planejando liberá-los na nave para criar caos e distrair a tripulação enquanto ela executava seus planos. Não gostei. Infestação por facehuggers. Xenomorfo disfarçado. Quero ver essa aqui, hein? Durante a confusão causada pela sabotagem, um xenomorfo adulto conseguiu se infiltrar na nave de resgate disfarçado entre os corpos dos mortos, esperando o momento certo para atacar. Explosão de um ovo durante a investigação. Criação de um xenomorfo de laboratório secreto. Durante a busca de respostas, a sabotagem dos personagens descobre que a corporação responsável pela nave de resgate estava conduzindo experimentos secretos com xenomorfos em um laboratório clandestino a bordo, na esperança de criar armas biológicas. Um dos xenomorfos criados no laboratório escapa de sua contenção e começa a causar estragos na nave. Coloca alguma escolha moral para os players, tipo, como eles não sabem da doença está se proliferando, eles têm que escolher se vão jogar os sobreviventes do vácuo ou não. Isso é interessante, cara. Interessante, mas vamos ver isso aqui, ó. Eu gostei dessa treta aqui, ó. Criação de um xenomorfo em laboratório. E se o cara não estivesse sabotando por questões políticas? E se o cara, na verdade, ele fosse alguém contratado de um grupo, logicamente, de um grupo contratado, e se essa galera foi contratada, chegou lá, deu pipoco, deu tudo errado e liberou radiação, e o único jeito de contrabandear esse alien foi fazendo com que as pessoas fossem infectadas. Motivação dos espiões. Um grupo de espiões industriais infiltrados na corporação responsável pela nave de resgate tem como objetivo roubar exemplares de xenomorfos, incluindo ovos de facehuggers. Aqui ele errou, porque eu coloquei que os espiões estavam na nave resgatada e não na nave de resgate, incluindo ovos de facehuggers para uma empresa rival. 2. Acidente e manipulação do xenomorfo. Durante o transporte xenomorfo da nave de resgatada para a nave de resgate, um acidente ocorre devido à inexperiência dos espiões no manuseio das criaturas, resultando em exposição à radiação e liberação. Isso aqui também ele não fez igual eu pedi. O que eu pedi? Eu pedi que na nave de resgate houve o acidente com a radiação. E por causa do acidente é que teve a exposição dos facehuggers. Contaminação intencional. Para garantir que os xenomorfos possam ser resgatados com segurança da nave de resgate, e aqui não era nave resgatada, os espiões industriais deliberadamente contaminam alguns tripulantes da nave resgatada com radiação, induzindo sintomas semelhantes ao da doença misteriosa para facilitar a propagação dos xenomorfos. Tá confuso. Ele tá reescrevendo mais ou menos só. Tratamento médico na nave de resgate. Inicialmente, os tripulantes contaminados na nave resgatada apresentam melhorias após receberem tratamento médico na enfermaria da nave de resgate, o que leva os demais tripulantes a baixarem a guarda em relação à ameaça potencial dos xenomorfos. Ok. E aqui é legal porque parece que ele pegou a ideia nova com a ideia antiga e ainda colocou em ordem cronológica. Isso fica legal. Recaída dos doentes e novos contágios. Após um período de aparente recuperação, os tripulantes contaminados na nave resgatada começam a sofrer recaída dramática, enquanto os outros tripulantes da nave de resgate começam a apresentar os mesmos sintomas, revelando a gravidade da situação. 6. Descoberta da sabotagem e vazamento de radiação. Durante a investigação da origem da radiação na nave de resgate, os personagens descobrem evidências de sabotagem e a presença de dispositivos clandestinos instalados pelos espiões para facilitar o vazamento de radiação e propagação dos xenomorfos. Isso aqui eu não pedi, porque eles querem só a radiação. Eles querem só danificar, que é para deixar a galera preocupada com a radiação e não com os xenomorfos. Presença de xenomorfos na nave de resgate. Enquanto os personagens lidam com consequências da sabotagem, um xenomorfo emergente começa a causar estragos, colocando os tripulantes em perigo. Isso aqui já é legal, que era o que eu estava imaginando. Então, até aqui eu vou revisar como eu pensei e não como ele escreveu aí, porque ele trocou alguns termos. Então é mais ou menos assim. Existia uma nave de pesquisa biológica. Existiam lá dentro espiões que queriam roubar o xenomorfo que estava sendo tratado. Acontece um acidente. Começa a vazar radiação. Sem ter como sair, é pedido resgate.
Com certeza, é o que acontece. Então, os espiões, pensando como que nós vamos pegar esses... como é que a gente vai tirar daqui o xenomorfo? Eles contaminam a galera. Eles contaminam a galera com os xenomorfos. Eles colocam os facehuggers pra botar o ovinho dentro da galera. Tá? E aí eles ficam aguardando, se protegendo lá, logicamente. Eles ficam aguardando o resgate. Quando o resgate chega, começa a tirar a galera de lá, pega os sobreviventes. Morreu quase todo mundo por causa de radiação, mas os sobreviventes são levados pra nave de resgate. Na nave de resgate, que começa a voltar, a galera começa a ser estudada, analisada, começa a ter tratamento contra a radiação e começam a melhorar. Quando o troço começa a melhorar, um dos espiões percebe que algum dos médicos viu que tinha alguma coisa errada com a pessoa, e era uma pessoa que estava contaminada com facehugger, contaminada com ovinho de alien. Então o que o sabotador, que já tá bonzinho da vida aí, faz? Ele vai lá e sabota essa nave também, faz a mesma coisa que fez com a outra, fazendo com que a radiação se espalhe, e a galera da nave de resgate comece a passar pelos mesmos sintomas da galera que estava na outra nave. E aí o pessoal vai investigar o que aconteceu e descobre-se que houve sabotagem, não foi um acidente, foi sabotagem. Só que o caos está estabelecido, tem vazamento de radiação, tem áreas que não podem ser acessadas, tem áreas que estão isoladas e tem gente muito doente. A atenção para o xenomorfo que está ali dentro, que eles não sabem o que é totalmente desviada para o atendimento de urgência. E aí a gente chega na 7, que é, o cara não está acostumado com o alien. Então a galera que tava lá esperando por resgate provavelmente ficou criogenada lá. Por quê? Vamos fechar aqui, já que o ar tá contaminado, vamos tirar o ar, isolar, fica todo mundo dentro dos tubos aí congelados esperando o resgate. Quando o resgate chega, eles tiram a galera. E aí acontece do tempo do alien brotar das pessoas. Então enquanto tá um caos de radiação, gente sendo socorrida, acidente e sabotagem, um xenomorfo aparece. E aí começa a atacar a galera. Aí tá o caos. Capitã Helena Cortez. Origem Terra. Pilota nave de resgate. Motivação: levar a missão de resgate a cabo com sucesso e garantir a segurança de sua tripulação. Comportamento padrão: determinada, calma sob pressão, lidera por exemplo. Característica única: habilidosa pilota. Possui um senso de justiça inflexível. Interessante. Dr. Marcus Chen. Colônia de Marte. Médico da nave de resgate. Motivação: salvar vidas e descobrir a cura para a doença misteriosa que afeta os tripulantes. Comportamento padrão: empático, dedicado ao juramento médico, busca soluções mesmo em situações desafiadoras. Característica única: especialista em medicina de emergência e improvisação cirúrgica. Interessante. Lena Kovac, Terra, engenheira da equipe de suporte da nave de resgate. Motivação: garantir o funcionamento dos sistemas vitais da nave, incluindo reparos após a sabotagem. Comportamento padrão: prática, engenhosa, mantenha calma mesmo diante de adversidades técnicas. Característica única: especialista em sistemas de suporte de vida e defesa cibernética. Nikolai Ivanov, colônia de Júpiter, espião industrial infiltrado na equipe de resgate. Motivação: na verdade não é na equipe de resgate, tá? Como eu falei antes, é na equipe resgatada. Roubar os xenomorfos para uma empresa rival e garantir seu próprio enriquecimento. Comportamento padrão: calculista, manipulador, disfarça suas verdadeiras intenções sob uma fachada de cooperatividade. Característica única: habilidoso em técnicas de infiltração e sabotagem, mas carece de empatia. Ana Nguyen, colônia de Saturno, espiã industrial, cúmplice de Nikolai. Auxiliar de Nikolai em seu plano de roubo, ganhar vantagens pessoais. Comportamento padrão: astuta, observadora, capaz de se adaptar a diferentes situações. Característica única: especialista em sistemas de segurança e coleta de informações sigilosas. Então, lógico que o espião tem nome russo. Como não teria? Vamos lá. Nome: Adam. Android. Designação: AD4M. Rapaz, cara, olha isso. Origem: fabricado pela corporação responsável pela nave de resgate. Função: técnico de sistemas da nave de resgate, infiltrado e espião. Motivação: versão tripulação. Cumprir sua programação de proteger a tripulação e garantir o sucesso da missão de resgate. Comportamento padrão: eficiente, leal à tripulação, demonstra empatia e preocupação genuína com o bem-estar dos humanos. Característica única: capacidade de se adaptar a diferentes situações, habilidades técnicas avançadas e conhecimento especializado em sistemas de navegação e suporte de vida. Agora a versão dos espiões. Cumprir suas ordens de sabotagem e auxiliar os espiões na missão de roubo dos xenomorfos. Comportamento padrão: disfarçado habilmente como humano, age de acordo com as instruções de espiões, manipula as informações e sistemas da nave em benefício dos espiões. Característica única: capacidade de simulação perfeita, habilidades avançadas de hacking e acesso privilegiado aos sistemas da nave. O que você achou, Skyrim? Qual versão? Vamos ver o que o ChatGPT fala disso?
Considerando o potencial impacto na história, a melhor versão dos androides seria aquela empenhada em salvar vidas e ligada à tripulação da nave de resgate. Ou seja, ele acha que a melhor situação para o androide é ligada a salvamento de vidas. Clímax emocionalmente impactante. No clímax da história, quando os personagens estão enfrentando o Xenomorph e lutando por sua sobrevivência, a revelação de um androide estar do lado deles, comprometido em ajudá-los a escapar, cria um momento emocionalmente poderoso, fortalece os laços entre androides e outros personagens e reforça as mensagens de que a verdadeira humanidade está na empatia e na busca do bem comum. Portanto, ter um androide empenhado em salvar vidas proporciona não somente a reviravolta surpreendente, mas também adiciona camadas de complexidade moral e emocional que podem elevar o impacto do clímax e a resolução da narrativa. Bom, agora que você sabe da história toda, desde o início, dos primeiros passos até o final, chegou a vez de juntar isso aí tudo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai agora pegar o nome para as naves, pegar o nome dos personagens, criar os NPCs, montar as tripulações. Por exemplo, a nave resgatada, você pode fazer com que lá dentro você tenha 12 pessoas que estavam em estado grave por conta da radiação, e dessas 12 pessoas, 2 delas estão em melhor estado porque conseguiram se proteger. Além desses 12 sobreviventes, você vai ter 4 sobreviventes que estarão dentro de tubos criogênicos protegidos da radiação, só que os tubos estarão bloqueados e só vão poder ser abertos por códigos especiais ou se chegarem à Terra. Tá? Quando a galera resgatar para a nova nave, esses 12 sobreviventes e esses 4 tubos de criogenia vão ser acompanhados por alguns elementos e materiais da nave, mais alguns dados do computador, né, da mãe da nave que foi resgatada. Não vai dar para fazer investigação lá dentro, porque vai ter muita explosão, vai ter muita radiação e não vai poder ficar, a galera não vai poder ficar lá dentro, tá? Você pode usar uma tripulação mais ou menos assim, você tem a tripulação de 4 pessoas, capitão, piloto, oficial, você tem um androide de ciências, você tem 8 pessoas para o resgate, 2 médicos, 2 bombeiros e 4 paramédicos, enfermeiros auxiliares, você tem 2 caras da operação, né, dos operários, que é para mexer com maquinário e reparos, e você vai ter pelo menos 2 a 4 fuzileiros para defender a nave, porque no ambiente de Alien é comum ter pirataria. E nessa você põe aí os personagens dos jogadores, tá? O processo de investigação é simples, eles vão começar a investigar os sobreviventes e, logicamente, vão focar a atenção naqueles 2 que estão em melhor situação, que vão poder falar de alguma coisa, apesar que eles vão estar meio grogues e vão estar falando muito na parte de explosão, de acidente, de radiação. Os sobreviventes dos tubos de criogenia, eles vão demorar um pouco mais para serem resgatados, e dos 4, 2 deles têm um xenomorfo lá dentro e os outros 2 são os espiões. O interessante é que quando eles forem resgatados, você como narrador já tem aí dado um nó na cabeça dos jogadores, fazendo todo mundo desconfiar daqueles 2 que sobreviveram do lado de fora, pegando radiação, tá? Quando os médicos estiverem analisando a galera e for analisar a galera que estava criogenado, o médico vai desconfiar que tem hemorragia, que tem inflamação em um deles, no tórax. E é nesse momento em que o médico fala pro outro, fala, cara, vamos dar uma olhada aqui, porque tem uma inflamação esquisita aí perto do pulmão, é que os espiões vão se ligar e aí vai começar o processo de sabotagem da nova nave. E aí, mais uma vez, cara, explosão, radiação, queda de energia, trepidação, acidente, vai começar a gente sumir, vai começar a gente aparecer ferida ou morta, tudo isso pelos agentes espiões de sabotagem. Só que com o passar da investigação e essa procura, porque vai gente sumir, vai gente correr, vai gente se espalhar na nave, é que vai aparecer o primeiro xenomorfo. A história aí vai demorar uns 5 dias, então vai demorar uns 3 dias até o primeiro xenomorfo aparecer adulto, tá? E ele vai aparecer de uma das pessoas que estava com ele dentro. Aí fazer ele aparecer dentro da enfermaria ou fazer ele sumir e só aparecer o alien adulto, você que escolhe. O interessante é fazer o alien adulto atacar visivelmente quando a tripulação inteira de sobreviventes e todo mundo tiver reduzido a quase metade, já sumiu geral, e aí é que ele aparece, e aí todo mundo vai ter que começar a correr para sobreviver. E nesse ambiente você tem os espiões que estão sacaneando, você tem os jogadores que estão tentando sobreviver, o androide que todo mundo vai desconfiar deles, e até agora não precisa saber quem são os sabotadores, até então todo mundo ali é sobrevivente. E aí a história vai correr do jeito que você achar melhor, naquela correria básica que é do Alien. Talvez você até pense na situação de deixar com que um dos espiões tenha um embrião e nem saiba que tem, que é para você dar um plot twist no final.
Beleza? E aí, gostou? Achou legal? Faz o seguinte, monta o seu plot ou aplica esse na sua mesa, pede pro seu mestre narrar, ou você mesmo narra, e depois vem falar pra gente, beleza? Agradeço muito aí a audiência, o vídeo ficou longo, mas é assim mesmo, porque como eu falei no início, como eu repeti no meio e como eu tô repetindo no final, o ChatGPT é muito bom pra te auxiliar, mas ele não faz nada sozinho, ele se baseia muito na sua orientação. Então, faça um troço bem meticuloso, um processo bem cuidadoso, revisa, volta, analisa e vai mudando de pouco em pouco, porque esse processo nosso aqui foi no improviso, a gente fez um plot de uma hora para outra numa live, o pessoal do chat ajudou muito, então toda hora a gente mudava, tanto que a edição mostra que nem mostra os prompts que a gente usou, porque toda hora mudava, então a gente só tava mostrando o resultado daquilo que a gente achou mais interessante para aplicar na história. Valeu? Obrigado mais uma vez e toda hora a gente tá aí, dá um like, dá um joinha aí, faz o favor de seguir a gente, espalhar a palavra e até a próxima.